Recentemente, a Bolsa de Valores alcançou 5 milhões de CPFs cadastrados. E se você é uma dessas pessoas que está começando a investir, hoje eu quero dar 3 dicas fundamentais para que você possa tomar boas decisões no mercado financeiro. Meu nome é Lucas Cavalcante e esse aqui é o meu Manual do Mercado. Quero convidar você já a se inscrever e deixar também aí o seu like se você gostar desse vídeo. A primeira dica fundamental, se você está pensando em começar a investir ou se você é um desses 5 milhões que recentemente se cadastraram na Bolsa de Valores. Primeiro, conheça a sua necessidade de liquidez. Quando a gente está falando de investimento, a gente não está falando apenas de quanto a gente vai ganhar ou de qual é o risco que nós vamos tomar. Nós também estamos falando de quanto tempo nós vamos deixar os nossos recursos aplicados. Então, muitas vezes, pessoas que estão na fase de começar a vida financeira, e aí eu me refiro a quem está começando a vida de casado, por exemplo, ou quem está com o primeiro emprego, não tem lá toda essa robustez financeira que possa, de fato, suportar uma operação de investimentos de 3, 4, 5 anos. Talvez o principal começo para você seja colocar os seus investimentos em ativos que tenham liquidez mais curta ou ativos de liquidez imediata. Então, entender o ponto da liquidez é interessante. Por quê? Porque quando você entende a sua liquidez, você de certa forma já está entendendo qual é o risco que você pode tomar e qual é também a rentabilidade que você pode desejar, o que você pode perseguir. Então, por exemplo, se você quer investir no mercado de ações, você tem que entender que o mercado de ações é um mercado volátil. Então, eu não posso colocar dentro do mercado de ações um recurso que eu posso necessitar dele dentro de um mês, ou dentro de uma semana, ou dentro de 2 meses. Imagina comigo, a Bolsa estava em 120 mil pontos lá no comecinho de 2020, tá? Se você já era investidor naquela época. Quando nós passamos o Carnaval, né, e ali logo na primeira semana pós-Carnaval, que vieram as notícias da Covid, a Bolsa caiu de 120 mil pontos para aproximadamente 70, 65 mil pontos. Imagina o seu dinheiro que você tinha colocado lá no começo de 2020 para utilizar no mês de abril. Você teria perdido metade dos seus recursos. Então não dá para colocar o seu dinheiro na Bolsa de Valores se você vai precisar de uma liquidez mais rápida. Então quando você entende essa liquidez, você começa a tirar, vamos dizer assim, do seu cardápio, do seu leque de opções, alguns investimentos que de fato podem tornar o seu investimento muito mais arriscado. O segundo ponto, também muito importante, é conhecer a sua tolerância a risco. A tolerância a risco, ela é fundamental porque ela vai tirar do seu repertório diversos títulos, diversos produtos financeiros que não vão fazer sentido para você. O brasileiro, assim, todo mundo na verdade, mas o brasileiro em especial, ele tem muita aversão à perda. Nos dói mais perder R$100 no investimento do que ganhar R$100. Assim, se eu for modular a minha alegria e a minha tristeza de perder R$100 é muito maior do que a minha alegria em ganhar R$100. Então, entender a minha tolerância a risco vai me dar conforto para que eu possa montar uma carteira de investimentos que me permita dormir tranquilo. Porque a pior coisa para qualquer investidor é poder ter os seus recursos ali alocados dentro de uma carteira de investimentos, quando o investidor de fato está tomando uma decisão precipitada, ou está dando um passo maior que as pernas, alocando maior parte dos seus recursos em ativos mais arriscados, e aí você acaba perdendo até a sua própria tranquilidade. Não faz sentido para você que é investidor, especialmente você que está focando no longo prazo, focando de fato em montar uma carteira de investimentos previdenciária, pensando numa aposentadoria, por exemplo, está tomando passos mais arriscados, está tomando decisões que extrapolam seus limites de tolerância a risco. Isso se aplica desde o começo da sua jornada como investidor até o final. Obviamente que existe uma relação entre risco e tempo de investimento muito nítida. Por exemplo, eu tenho 25 anos, a maior parte dos meus investimentos estão em renda variável. Eu aceito tomar bastante risco porque eu estou colocando ali na minha carteira de investimento papéis que eu acredito que vão performar bem ao longo do tempo, mas é um dinheiro que eu não preciso dele para amanhã, ou para o mês que vem, ou para o ano que vem. Então, como eu tenho muito tempo até resgatar esses recursos, eu posso tomar um pouco mais de risco. Mas a tendência natural é que à medida que a nossa idade vai chegando, à medida que a aposentadoria vai chegando mais perto, a gente vai tendo mais aversão a risco. Isso é muito normal, até mesmo dentro da carreira profissional, quando a gente atende um senhor, vamos supor aqui 50, 55 anos, e quando a gente atende um jovem de 20 anos. Na maioria das vezes, o jovem de 20 anos ele tem muito mais apetite a risco, porque ele tem uma jornada mais, vamos dizer assim, mais longa. Enquanto que o senhor ali que já está há 10 ou 15 anos da sua aposentadoria, precisa realmente ter um pouco mais de cuidado, precisa focar um pouco mais realmente em proteção patrimonial e não em crescimento mais. E o terceiro e último ponto é
conheça a sua rentabilidade almejada, tá? Não existe essa história de que, eu quero ganhar o máximo que eu puder. Eu quero ganhar mais do que todo mundo. Eu quero bater o mercado todos os anos. Não necessariamente você precisa disso para ser um excelente investidor ou para colher bons frutos, né, nos seus investimentos. Na verdade, isso pode ser o grande causador do seu fracasso, se você for alguém que vive caçando rentabilidades. Por quê? Porque geralmente quando a gente está tratando de investimentos, a gente tende a pensar que o melhor investimento ou o melhor gestor ou melhor, vamos dizer assim, a melhor alocação de recursos foi feita por aquele que conseguiu a maior rentabilidade. E não é apenas isso. Não é apenas qual a rentabilidade nós alcançamos, mas é como essa rentabilidade foi alcançada. Então existem diversos indicadores, diversas fórmulas financeiras de matemática, onde você consegue medir essa eficiência. Então, por exemplo, alguém que conseguiu ganhar 15% ao ano, numa volatilidade de 30%, ou seja, correndo o risco de 30%, ele não foi melhor do que alguém que ganhou 10% ao ano, correndo uma volatilidade aí de 5% negativo. A eficiência da tua carteira, ela deve ser medida não apenas pela rentabilidade, mas também pela rentabilidade ajustada ao risco. Então, conhecer a rentabilidade ideal, aquela rentabilidade que te deixa confortável, ou seja, eu quero ganhar X% ao ano para que eu possa ter o meu patrimônio sendo valorizado ao longo dos anos, aceitando um risco máximo de tantos por cento, vai te dar muito conforto e vai te minar de algumas tentações de perseguir rentabilidades estratosféricas que não fazem sentido algum, não possuem nenhum fundamento, que você não vai conseguir repetir. Qualquer conta matemática que você fizer aí, colocando uma rentabilidade de 15% ao ano, durante 30 anos, que você conseguiria numa boa carteira de investimentos gerida com bastante cautela, com bastante diversificação, é muito mais interessante para você, um investidor de longo prazo, do que conseguir em um ano 200%, no outro ano menos 20% e depois mais 200% e depois menos 50%. Essa falta de constância, essa falta de regularidade, quando esticada a longo prazo, só vai destruir valor, vai provocar vários episódios de estresse, talvez você se desmotive lá na frente e com certeza não vai te agregar valor algum. E para trazer tudo isso que eu falei aqui para dentro da carreira profissional, para dentro do mercado financeiro, para você que não está apenas investindo seus recursos, mas você que trabalha na área ou você que pretende trabalhar na área, conhecer esses 3 pilares é fundamental, porque é isso que vai mudar a forma como você atende um cliente. Quando você está atendendo um cliente, você vai precisar conhecer qual é a liquidez que ele precisa ter. Você não pode sugerir para ele, você não pode recomendar, você não pode fazer uma alocação para um cliente que atenda apenas a rentabilidade que ele deseja e ajuste essa rentabilidade ao risco que ele tolera. Você precisa entender a liquidez do cliente. Vai ter cliente que não vai poder de forma alguma ter ações na carteira porque o seu recurso é muito limitado. Porque é um cliente que tem uma necessidade de liquidez, você não tem como colocar ativos arriscados que no momento que ele precisar de um resgate, uma ação, um fundo imobiliário pode estar caindo ali 10, 15%. Esse cliente não vai fazer sentido você, profissional, estar recomendando papéis de renda variável para ele ou títulos de renda fixa de longo prazo. Vai ter cliente, por outro lado, que vai ter mais apetite a isso. Cliente que já tem uma estrutura financeira, você conhece esse cliente aqui, quando você faz todo aquele processo de conhecer o seu cliente, de analisar o perfil financeiro dele, você vai saber, esse aqui tem robustez suficiente para que eu possa estar direcionando para a renda variável, para uma fase mais de crescimento de patrimônio. É muito diferente quando você está analisando o seu cliente, olhando por esses 3 aspectos. E a rentabilidade, talvez que é o que todo cliente chega, nenhum cliente chega para falar com um assessor de investimentos ou com um consultor falando, eu quero ter uma liquidez de tantos dias ou de tantos meses. Eu quero ter uma volatilidade aí de 5%. Todo cliente chega falando de rentabilidade, ninguém fala de mais nenhum assunto. Essa rentabilidade que o seu cliente deseja, você precisa ter bastante cuidado, porque é interessante que você consiga alinhar as expectativas dos clientes, é interessante que você consiga colocar ali um teto na rentabilidade justificada, porque, por exemplo, não tem como a gente ganhar 20% ao ano, num ano em que a taxa de juros está beirando 10%. Então, quando você faz todo esse ajuste com o seu cliente, trazendo as expectativas dele para a realidade, o seu trabalho fica muito mais fácil, porque no final das contas, quando você entrega uma rentabilidade melhor do que você promete ou melhor do que as pessoas conseguiriam sozinhas, operando sozinhas em suas contas ou investindo por conta própria, você de fato está agregando valor para o cliente. Esse é um assunto de fato muito extenso, mas eu espero que você tenha conseguido entender mais ou menos como isso se aplica tanto nos seus investimentos quanto na sua prática profissional. E eu quero já deixar para você o convite para se inscrever em nosso canal. Se você gostou desse vídeo, dá o like também e coloca aí nos comentários como foi a sua experiência quando você começou a investir, se você se atentou a essas questões. Se inscreve aí e acompanha o nosso canal, que toda semana vai ter conteúdo novo aí para ajudar você como investidor e como profissional do mercado.